Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22. Eu estava pensando, né? O Evangelho, ele é loucura para muita gente. Ou para todos que não conhecem. Porque nós cremos num Deus que desceu do céu, que amou tanto e que se revelou a nós. Revelando a nós, nós entendemos que tudo vem dele. E que nós não fomos formados por pai e mãe. Ele nos implantou. Assim como o Espírito Santo foi implantado no ventre de Maria. O Senhor, usando o homem e a mulher na criação dele, ele implanta. Porque é ele que dá a vida. A Bíblia diz que antes de nós, aleluia, ser formado, ele já nos conhecia. Lá no ventre da nossa mãe. Aleluia. Sabia de tudo, né? Quando Sara riu, o Senhor, aleluia, assim o nome de Isaac foi riso, porque ela riu, né? Ela falou que não riu, mas o anjo viu que ela riu, porque o anjo vê além, né? Ele é espiritual e ele vê além. Então, irmãos, esse Deus que nós servimos, né? O sepulcro se abriu e nem pensa bem, o sepulcro se abriu, Jesus saiu ali. Os discípulos viram Jesus, comeram com Jesus e, aleluia, o nome do Senhor é exaltado para aquele que crê. E essa obra é do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo, aleluia, ele abre para nós esse entendimento. Quem é Deus? Nós sabemos quem é Deus. Criador dos céus, da terra, de tudo, sem Ele nada foi feito, mas é o Espírito Santo que abre isso. Se você conversar com uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem esse entendimento. Ela não tem. Ela acha que tudo é dividido, há um Deus para o olho, há um Deus para o pé, há um Deus para o carro, né, para guiar o carro, há um Deus para guiar os navegantes, há um Deus para tudo, um Deus dividido. Mas o nosso Deus, nós sabemos que Ele cuida de tudo, os olhos dEle, os 7 olhos do Senhor estão sobre nós. Todos os dias da nossa vida. E o poder de Deus, ele vai se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, aleluia. Porque o poder do Senhor, ele vai sendo aperfeiçoado em nossas vidas. Amém? Então vamos ler 22. Podemos ler do 18. Tá? Amém? Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando pão, havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo, que é por vós, é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Mas, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem o é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Ele disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior que esta mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos ordeno o reino como meu Pai me ordenou, para que comais e bebais
à mesa do meu reino e vos assenteis sobre o trono, segundo as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, e eu vos roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão, até a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantareis hoje o galo, antes que 3 vezes me negue que me conhece. E disse-lhe: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem alparcas, faltou-lhe porventura alguma coisa? E eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprido. E ele disse: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: Então basta. Amém, amados? Graças te damos e te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Tu já tem falado conosco, Senhor, tremendamente, Jesus. E tu continua falando na mesma linha, Senhor, que começaste a falar. Opera, Senhor, em nossas vidas. Escreve a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Viemos aqui para ser alimentados, Senhor, porque este pão, Senhor, é o que nos sustenta no momento, Senhor, que nós necessitamos por alguma causa, Senhor, ao decorrer da semana. Por isso, guarda em nosso coração, que nós possamos receber a palavra com alegria e não rejeitá-la, Senhor, mas guardar no nosso coração. O que não entendemos hoje, vamos entender amanhã. O importante é guardar todo o pão, Senhor, que o Senhor nos dá. Assim como multiplicaste o pão e sobraste aqueles 12 cestos e foi guardado, que nós possamos guardar toda a boa palavra, para a honra, para a glória, para o louvor, Senhor, e para a nossa alegria. Em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo. Amém. Amém, amados? Podeis sentar? Aleluia. Nós vemos aqui que Jesus, ele fez a ceia porque era chegado, né, o dia dos pães asmos, sem fermento. E era importante fazer aquilo. Não era um ritual, era uma lei do Pai. Né? Às vezes a gente pensa assim, a pessoa faz aquilo porque está fazendo. Não, irmãos. A festa das irmãs, congresso, isso aí a gente faz porque a gente faz. Mas a ceia era importante que fizesse. E Jesus foi fazer também. Não foi lá no meio de todos, porque estavam já procurando, estava um alvoroço, e ele foi comer a ceia com seus discípulos. E comendo Jesus a ceia, ali estava, aleluia, aquele que ia o trair. A Bíblia diz, amado, é bom que não haja escândalo, mas ai daquele por quem há o escândalo. Então significa que existe escândalo. E vai existir escândalo, mas que eu e você não seja o porta-voz do escândalo, e nem a causa do escândalo. E aqui Judas estava. Haveria um, aleluia, que ia trair. Poderia ser outro? Poderia, mas Judas foi aquele que se deixou levar pela situação. Dá a entender, meu amado, aleluia, que Jesus, aleluia, ele tinha um ministério abençoado, porque Judas vivia de olho no dinheiro, no caixinha, né? No dinheiro que poderia entrar mais, né? Não vamos fazer isso não vamos comprar túnica nova não vamos comprar bolsa nova não, para que essas bolsas ainda estão bem para a gente andar, não precisa comprar sandália para ninguém não, né? E assim, por quê? Porque havia nele já outro espírito. Havia outros espíritos, meu amado. Às vezes a gente trabalha para Deus com outras intenções. Eu conheci muitos profetas que eles só iam em firmas grandes. E quando, sabe, alguém conhecia outro profeta e chamava para ir na sua firma. E esse que foi primeiro,
Eles brigavam, discutiam, porque você não podia ir lá naquele lugar. Aquele lugar era lugar que ele ia, era lugar que ele orava, era lugar que ele abençoava, era lugar que ele ali administrava. Então eu vi muitas coisas no decorrer deste evangelho. Mas uma coisa eu guardei no meu coração e quero guardar até o último dia da minha vida. De graça eu recebi, de graça eu quero dar. E nada tem me faltado. Nada tem me faltado. Passamos situações difíceis muitas vezes, irmãos. Já tive a luz da minha casa cortada. Já tive muitas situações difíceis na minha vida. Tinha um pé de chuchu atrás da minha casa e às vezes eu olhava aquele pé de chuchu e eu falava: Deus, eu tenho que aprender a fazer chuchu de várias formas. Porque se eu não tiver dinheiro para comprar comida, nunca faltou, irmãos, comida. Mas eu já pensei isso. Eu tenho que saber fazer chuchu. Então, irmãos, a vida da gente é isso. O apóstolo Paulo falou assim: eu tenho as marcas de Cristo. E é com alegria que eu lembro disso. Porque eu tenho as marcas de Cristo. Porque nós abandonamos muitas coisas. Eu e meu esposo. E consequentemente meus filhos. Para nós seguirmos o evangelho. Tínhamos um apartamento de luxo em Santos. E um dia Deus falou comigo: a mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. E meu marido uma vez quis vender o apartamento, eu não deixei vender, não vendemos. O homem veio na minha casa, no escritório, no consultório, para vender o apartamento, porque Paulo tinha botado para vender. E tem que os dois assinar. O homem chegou, falei: não, eu não assino, não vou vender meu apartamento, não vou vender. Nós tínhamos mobiliado o apartamento, tudo novo. Mas um dia Deus falou isso comigo. Por quê? Nós descíamos todo fim de semana para Santos. E a gente não conseguia subir para chegar no culto, no carrão, às 6 horas da tarde. Ficava na estrada. E Deus falou comigo: a mulher sabe edificar a casa e a tola destrói. E eu falei: pode vender o apartamento. Vende o apartamento. E nós vendemos o apartamento. E por isso eu estou aqui. Talvez se eu não tivesse vendido o apartamento, eu não estava aqui. Nem meus filhos e nem meu esposo. Talvez nem casada eu estivesse mais, né? Então Deus, irmãos, Ele vai traçando o caminho. A gente senta na mesa do Senhor e o Senhor vai servindo tudo quanto é tipo de comida para você comer. E o adversário, ele te oferece toda a distração para você ir. Mas nós temos que escolher a melhor parte. E a melhor parte é sempre estar com Deus, sempre. Sabe? Às vezes a gente fala assim: perder um culto não é nada. Perder um culto não é nada. Perder um culto é tudo, meu amado. Eu perdi um culto de domingo, aquilo foi muito doído para mim. Deus sabe. Na minha vida, que eu me lembro, eu perdi 2 cultos de domingo. Tá? Perdi. Não que eu fui viajar, então os irmãos sabiam que eu não estaria. Mas estando na minha casa, eu perdi 2 cultos de domingo. Quando abrimos essa igreja lá em Aperibé, que o Renato teve uma crise de rins, e eu fiquei no hospital com ele. E esse domingo agora, e quando eu levei o tiro, 3. Quando eu levei o tiro que estava no hospital. Então, irmãos, a importância de estar na casa de Deus. Eu acredito que quando Davi falou assim: olha, vale mais um dia na tua casa do que em outras partes 1000. Por quê? Porque aqui você guarda um pão. Aqui você guarda um pão, meu amado. Não importa, talvez seja um pão que um dia você não gostou, ele não caiu bem no seu estômago, era um pão, né, para você, aquela palavra: poxa, não é assim, não é bem assim, né? Mas o pão ficou lá, e lá na frente um dia você vai ver que aquele pão era verdade, aquele pão era verdade. Isso vai ser o alívio que o Espírito Santo vai te dar no coração. E Pedro andava com Jesus, estava ali, feliz da vida, andando. E Jesus, ele ressalta, ele fala assim: na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria, né? E houve entre eles até contenda, meu amado. Mas Jesus disse para ele: o reino dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Então o Senhor, ele estava falando de um reino. E Pedro ainda não tinha entendido muito bem que o reino
não era daqui. Pedro, ele queria levar as vantagens dele, né? Ele era pescador, né? Se você é amigo de alguém que é uma autoridade, muitas coisas são aliviadas. Não deveria, mas muitas coisas são aliviadas. E Pedro, ele tinha mais ou menos esse pensamento. Se Jesus reinasse, ele seria uma pessoa importante no reino. Mas o reino de Jesus, meu amado, não é deste reino. Se nós olharmos, né? Paulo falou assim, se nós esperarmos só neste mundo, miserável homens que somos. Porque este mundo, meu amado, as coisas aqui são tudo passageira, mas as coisas de Deus são eternas. No 28 ele diz assim, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Ele está falando dele. Olha, independente de qualquer coisa, meus discípulos, vocês têm estado comigo nas minhas tentações. Eu tenho sido tentado, né? Porque às vezes a gente olha para Jesus e acha que Jesus não teve problema nenhum. Não. Jesus, quando chegava, né, na casa da Nelly, a comida já estava pronta na mesa, né, lavava o pé dele, estava tudo legal, nunca passou fome. As pessoas iam de encontro a ele, levava lá uma charrete, né, para ele vir quando ele estava cansado. A gente pensa, amados, que Jesus, ele não teve problema nenhum, né, nessa discussão. Vê que eles discutiram entre eles. Jesus estava envolto a confusão. Às vezes a gente não senta para falar de Jesus e as pessoas querem fazer confusão. Eles queriam fazer confusão com Jesus também, né? Devia sempre falar, mas se tu é filho de Deus mesmo, faz aqui um negocinho para a gente ver, traz aqui um negocinho, faz alguma coisa. E estavam sempre confrontando Jesus, aleluia. E ele falou, né? Vocês estão sempre comigo, aleluia, nas minhas tentações. E eram muitas, meu amado, muitas tentações Jesus teve. E ele falou assim, olha, eu não dou nada além do que vocês podem suportar. Então tudo que eu estou passando, você está passando, nós estamos passando, nós podemos suportar. Porque com isso o Senhor vem dando o escape. Ele dá o escape para nós. E Pedro estava lá todo feliz, né? Pedro estava lá contente, né? Achando que ele era o maioral. Mas de repente Jesus vira para ele, né? Satanás, ele foi lá no céu. Chegou diante do trono de Deus e confrontou o Senhor com Jó. Né? Viu Jó? O Senhor perguntou de Jó. Ele falou, eu vi sim. Homem próspero, bom, abençoado. Né? Também dá tudo para ele. E ele foi lá na presença do Senhor. Mas Satanás pediu a Jesus para se andar com Pedro. Jó não foi avisado. Não foi avisado que o demônio queria se andar com ele. Mas Pedro foi. Pedro foi avisado, meu amado. Eu aprendo aqui que quando alguma coisa, que nós somos avisados de alguma coisa, nós devemos orar, clamar, buscar o Senhor, repreender, né? Para quê? Para que o Senhor tenha misericórdia. Misericórdia. Eu me lembro que uma vez me entregaram para mim que alguém ia se jogar debaixo do meu carro e era para mim clamar o sangue de Jesus. Aquilo me deixou muito preocupada, muito. E eu falei, meu Deus, eu nem tenho mania de chamar o sangue de Jesus, clamar o sangue de Jesus, vou clamar agora. E eu fiquei preocupada, mas eu orei muitos dias, até que eu tive paz no coração. Depois que eu tive paz de coração, depois de muitos dias, uma mulher, ela se jogou na frente do carro, mas na hora eu clamei o sangue de Jesus e freiei o carro e ela caiu em cima do meu capô, mas graças a Deus não aconteceu nada. Então, irmãos, quando Deus avisa, nós temos que o quê? Ficar alerta, ficar vigilante. Aleluia. Deus quer que aconteça? Não, eu não creio que Deus queria, aleluia, que, aleluia, Pedro desse lugar ao diabo. Não queria, porque a Bíblia diz assim, não dê lugar ao diabo. E Deus não queria que Pedro, Jesus não queria, ele amava Pedro, mas ele avisou. Mas aí o que Pedro faz? Pedro subiu no telhado, Pedro bateu no peito e falou, Satanás é nada para mim, eu estou disposto a morrer por ti, estou disposto, né? O que ele fez? Ele se exaltou. Ele não creu na palavra que Jesus falou.
qual seria a fala de Pedro, meu amado? Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Derrama sobre mim uma bênção, Jesus. Não permita, Jesus, que eu venha enfraquecer, que eu venha te negar, Jesus. Porque eu amo o Senhor. Eu tenho minhas falhas, mas eu amo o Senhor. Mas Pedro não, irmãos. Pedro, ele começou a descer. Ele começou a descer da presença de Jesus. Quando ele deixou o orgulho dele entrar, né? Ele fala, ele fala assim, ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Olha, estava disposto a tudo. Se Jesus fosse preso, ele ia com Jesus. Se Jesus fosse morto também, ele ia morrer com Jesus. Mas ele não estava preparado, irmãos. Às vezes nós andamos com Jesus e achamos que estamos preparados para certas coisas e não estamos preparados. Mas a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. E é ela que nós temos que clamar todo dia. Nós temos que pedir: Senhor, tem misericórdia de mim nesse dia. Esse dia, Senhor, vá na minha frente. Senhor, guarda, Jesus, a minha vida. Guarda a vida do meu esposo, dos meus filhos. Vai guardando a vida deles na escola. Senhor, por onde andar. Às vezes nós acostumamos o caminho, né? Parece que o carro sabe até andar aquele caminho, você não precisa nem dirigir, parece que o carro já sabe aquele caminho, aleluia. Mas nós temos que pedir a Deus, aleluia, para ir na nossa frente todos os dias, guardar todos os dias, aleluia, a nossa vida, porque Pedro se sentiu tão seguro, meu amado, naquele momento, tão seguro, e estava tão perto, aleluia, de Pedro fazer aquilo, mas Pedro estava seguro que ele ia para a prisão e para a morte com Jesus. Ele ia, né? Nós temos falado aí de tempos difíceis, a Bíblia nos fala de um tempo difícil, aleluia, e às vezes nós achamos que nós estamos firmes, esquecemos de pedir a misericórdia de Deus. Deus, segura na minha mão, o hino, aleluia, 33 da harpa, né? Com tua mão segura bem a minha, né? Pois eu estou fraco, sou, ó Senhor. Nós sempre somos fracos, meu amado. Jesus falou, aleluia, que o Espírito é forte. O Espírito que está em nós é forte, mas a carne é fraca. E a carne não gosta de sentir dor. A carne não gosta de ser afligida. A carne, ela tem medo, aleluia, de pisar num prego. A carne, aleluia, ela não quer ser maltratada. De forma nenhuma a carne quer, aleluia. Às vezes você tem consciência, aleluia, das coisas, mas a carne não quer, a carne fica com medo. E o medo é uma porta aberta, aleluia, para o adversário. E vieram prender Jesus, Jesus foi preso, e Jesus estava lá, aleluia, preso, e Pedro não quis ir com Jesus ser preso, não. Pedro, aconteceu exatamente aquilo que Jesus tinha falado com Pedro. Aquilo, meu amado, que Jesus tinha falado com Pedro. E Pedro, quando os soldados vão pegar Jesus, Pedro ele tem uma espada. E ele pega, ele corta, né? Ele era valente. E você vê que ele estava cheio mesmo de autoridade. Dava a impressão que ele ia matar todos os soldados para livrar Jesus. Mas ele corta a orelha do servo. E Jesus, o soldado, e Jesus ele coloca no lugar. Ele restitui. Porque Jesus veio para restituir a nossa vida. Aquilo que nós tínhamos perdido, meu amado. Aquilo que nós não entendíamos. Por que eu tive essa perda? Por que eu tive aquela? Se você buscar de Deus, Deus vai te mostrar e Ele vai te restituir. Porque Ele é um Deus de restituição. Para isso Ele veio. Ele veio nos restituir de novo, aleluia, o direito de ser filho de Deus e voltar para casa. E dentro disso, meu amado, se você é filho de Deus, aleluia, o reino é para você. O reino é para você. Mas você tem que estar na visão espiritual. Não dá para nós, aleluia, adquirirmos aquilo que é impossível para nós nesta terra. Nesta terra você pega aquilo que é visível, que você vê. Mas aquilo que é impossível, você só pode ir, aleluia, nas regiões celestiais, aleluia, e pedir ao Senhor, que o Senhor venha trazer para você e se manifeste em glória, para que você possa tomar posse. Então, aleluia, Pedro estava lá, mas Pedro agora ele está lá querendo, aleluia, que Jesus faça algo para ele. Triste, porque quando o povo pergunta a ele quem é,
né? Você estava lá. Ele vai se esquentar na fogueira. Ele, na verdade, ele se misturou com os escarnecedores. E eu creio que ali foi a influência que o diabo pegou, porque até os soldados chegarem, ele estava forte. Ele até cortou ele estava feliz. Nós vamos defender o mestre. Mas quando eles viram que Jesus, ele foi pego mesmo, que Jesus agora ia ser preso, ia ser morto, ele deve ter caído na realidade. Agora vai acontecer com ele aquilo que ele falou. Ele vai morrer. Pedro, ele se escondeu e ficou no meio daqueles ali que estava querendo que matasse Jesus. Ficou ali se esquentando e logo viram e falou: o que você está fazendo aí? Você não é um deles? Não, não sou. É sim, você estava com ele. Não. E assim ele nega Jesus 3 vezes. Quando ele nega Jesus, o galo canta. Eu creio que a tristeza de Pedro, ela foi muito grande. Aleluia. Naquele momento. Perdeu o chão, perdeu tudo. Porque viu que aquilo que o Senhor falou com ele aconteceu. Por quê, meu irmão? Porque ele não buscou o Senhor para que Deus tivesse misericórdia dele. Quando Deus nos alerta com algo ruim, e para nós buscar o Senhor. A gente faz visita na casa dos irmãos, fala: irmão, fica firme com Jesus, fica. Não é porque a gente quer que fica, meu amado. Não tem céu para dar para ninguém. A gente quer que fique, porque se você ficar fixo, se você ficar firme com Jesus, você está protegido pela mão do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você vai descansar no Senhor. Vai ter luta, meu amado? Vai. Mas a luta vem e passa. Passa, tudo passa, meu amado. Somente a palavra do Senhor que não passa. Essa permanece para sempre. Então Jesus ressuscita, os discípulos se dissipam, vão todos, cada um para o teu lugar. Jesus vai ao encontro, né, dos discípulos no caminho de Emaú. Fala com os dois, pergunta. Aí os dois contam a história e falam: ah, você é forasteiro aqui, você não sabe da história, não? Aí Jesus começa a narrar a vida dele para eles. E eles, ao entrar em casa, ao repartir do pão, falando, eles não entenderam. Mas quando Jesus reparte o pão, eles reconhecem que é Jesus. E aí Jesus desaparece, meu amado. Porque o Senhor é Espírito. Importa que quem o adore em Espírito e em verdade. Importa, meu amado, quem fala com Ele. Aleluia, saiba que Ele está presente te ouvindo. E se você ficar um pouquinho parado, Ele vai te responder aquilo que você está falando com Ele. Porque nós temos um Deus, aleluia, que ouve, vê e fala. Aleluia. Então nós temos que se aproximar de Jesus assim, Jesus ali, falando com eles, aleluia, relembrando a eles todas as coisas. Eles não entenderam, né? E quando chegaram lá onde eles iam na aldeia, eles entraram, Jesus ia embora e falou: não, entra, vem comer um pão com a gente. E quando foi? Jesus pegou o pão. Quando pegou o pão, aí foi uma forma especial, porque só Jesus, aleluia, pode nos abençoar, porque Ele é o pão da vida. Ele é o pão, meu amado. E esse pão da vida, aleluia, nos supre todas as nossas necessidades em glória. Todas. O Pai supre através de Jesus. Se somos filhos, aleluia, o Pai, Ele tem prazer em nos abençoar, meu amado. Você não tem prazer em abençoar teu filho? Você não tem prazer de ajudar? Aleluia. Você não tem prazer, às vezes, de ir até além? Eu me lembro que meu pai, às vezes, ele ficava sem dinheiro no bolso para dar dinheiro para os meus irmãos. E dava dinheiro para os meus irmãos, porque meus irmãos iam sair, né? Às vezes com uma namorada, com os colegas, e meu pai tirava o dinheiro do bolso. E ele falava: é meu último dinheiro. Quantas vezes eu ouvi meu pai falar isso? É meu último dinheiro. E dava. Sabe, irmãos? Então é isso. Deus é Pai. E nós temos que ter um relacionamento, sabe? Eu vejo tanta gente que tem dificuldade, pastores de nome, renome, falar que tem dificuldade de chamar Deus de Pai. Eu nunca tive dificuldade de chamar Deus de Pai, porque Ele é um Pai diferente, amado. Ele não é o Pai terreno. Ele não é o meu pai, que foi meu pai, não. Meu pai tinha os defeitos dele.
tinha as coisas, mas Deus não tem defeito. Ele é um Pai tremendo, poderoso. Ele é um Pai, aleluia, que está sempre de braços abertos, aleluia, nos acolhendo. E aí, quando viram que era ele, voltaram. Oh, ele ressuscitou, o que ele falou é verdade. Morreu, mas ressuscitou e volta. Quando, meu amado, Jesus traz de volta aqueles que tinham saído de Jerusalém, agora Jesus, ele vai em encontro de Pedro. Jesus vai lá para a praia e na praia Jesus, aleluia, está lá querendo, está lá em João 21. Estando juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizendo eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Naquela noite, Jesus deu ordem aos peixes. Jesus falou: não entra na rede de Pedro. Não entra, porque eu vou ter um encontro com ele. Então vocês não podem entrar na rede, não. Vocês ficam lá, se escondam de Pedro. Não entre. E os peixes obedeceram Jesus. Assim como o leão, aleluia. Assim como a baleia não destroçou Jonas. Agora os peixes tinham uma ordem. Aquela noite eles não podiam ser pescados. E Jesus, disse-lhe, pois Jesus: filhos, tende algumas coisas de comer? Responderam-lhe: não. Não reconheceram. Não reconheceram, meu amado. Jesus queria comer. Eles não reconheceram, simplesmente disseram: não temos. E ele disse: lança a rede para o lado direito do barco e acharás. Lançaram, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. E era dia, meu amado. Era dia. Em outras passagens diz assim: ó Senhor, trabalhamos a noite inteira, mas não pescamos nada. Mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. Mas aqui João já quis fechar o assunto e falou que eles obedeceram logo. Responderam que não tinha, e ele disse: lança a rede. Não sabia quem era, mas eles queriam pescar. Talvez estava até necessitado de pescar, porque devido à morte de Jesus, à prisão de Jesus, eles ficaram um tempo sem pescar. E quando estava com Jesus havia suprimento, meu amado. Porque as pessoas iam ter com Jesus e levavam suprimento para Jesus. Mas agora eles não tinham mais Jesus, eles precisavam pescar, eles precisavam continuar a vida deles. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com os barcos, porque não estava distante da terra, senão quase 200 côvados. Então estava pertinho. Nem foram para longe. Aquele homem que estava ali, que era Jesus, só falou assim: ó, joga a rede ali, né? Aí estava perto, não era muito longe. Não mandou eles em alto mar jogar a rede. Falou: ó, vamos jogar, né? Talvez se mandasse em alto mar, ia discutir. Mas falou: joga ali. Eles jogaram logo. E todos os peixes, meu amado, receberam ordem para entrar naquela rede. Eu quero dizer que o nosso Deus tem domínio sobre tudo. Tudo, meu amado. Ele tem domínio sobre os insetos, sobre os vermes, todas as situações. Deus tem domínio. Eles tudo obedecem à voz de Deus. E nós, muitas das vezes, não obedecemos à voz de Deus. Mas os peixes obedeceram. Tudo obedece, meu amado. Quando Deus ele envia gafanhotos para um lugar, ele envia.
Quando ele quis, aleluia, manifestar a glória dele, o poder dele e destruir os deuses do Egito, o Senhor deu ordem e as rãs obedeceram, tudo foi obedecendo o Senhor, aleluia. Que nós possamos pensar nisso. Senhor, se os animais obedecem, eu também quero obedecer. Eu sou racional, quero raciocinar, eu quero te obedecer, Senhor, todos os dias da minha vida. Me dá estratégia para me ensinar meus filhos a obedecer, para mim ensinar meu esposo a obedecer. Me dá estratégia, ensinar a esposa a obedecer, dá estratégia. A nossa oração deveria ser essa, meu amado. A nossa oração não deveria ser assim, ó, abre a porta ali, multiplica meu dinheiro, faz isso. Porque se a nossa oração fosse obedecer e nós obedecesse, Jesus diz assim, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele dará. Se você estiver em mim e eu estiver em vós, somos um. O céu vai descer, o ouro vai descer, a prata vai descer. Vai descer. Que nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Mais. Por quê? Porque se nós nos aproximar do Senhor, aleluia, o Senhor vai encher as nossas redes de todo o suprimento que nós precisamos. Todos, meu amado, nós não precisamos só de uma coisa. Nem tudo na nossa vida é dinheiro, nem tudo na nossa vida é emprego. Não, nem tudo, meu amado. É paz, é alegria, é saúde, é regozijo, aleluia. É uma família abençoada, é uma família unida, né? É tudo isso. E só Jesus pode fazer isso. Só Jesus, meu amado. E aí Jesus, Simão Pedro, né? Ele subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não rompeu a rede. Ainda tem isso. O Senhor falou, não rompe a rede. Até a rede deu ordem. Porque tudo, meu amado, tudo, aleluia, obedece à voz de Deus. Todas as coisas. E disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhe e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E chegando, aleluia, né? Chegando a Pedro, Jesus agora ele vai conversar com Pedro. E ele falou, Simão Pedro, filho de Jonas, ama-me mais que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Olha a pergunta de Jesus, irmãos. Todo mundo fala, né? Que João era o discípulo amado, queridinho de Jesus. Mas olha o que Jesus pergunta, Pedro, tu me ama? Mais que esse? Mais do que João, você me ama? E Jesus faz uma pergunta, porque Ele conhece o nosso coração. Ele conhecia o coração de Pedro, né? E tornou a dizer-lhe, segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me. Disse-lhe Pedro, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe, a terceira vez, Simão, filho de Jonatas, ama-me. Simão entristeceu por ter sido a terceira vez, ama-me. Disse-lhe o Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta-te as minhas ovelhas. Sabe, irmãos, Jesus foi de encontro a Pedro, porque Pedro tinha negado 3 vezes. E Deus dá a oportunidade de Pedro agora dizer que amava o Senhor, né? E Jesus falou com Pedro, Pedro, porque você me negou, eu te perdoei. Eu não acabei com o teu ministério. Eu te chamei para você apacentar ovelhas. Eu te chamei para você continuar a obra. E eu quero que você apacenta minhas ovelhas. Eu quero. Sabe, irmãos, não é porque a gente cai que Jesus, Ele corta nosso ministério. Nós é que cortamos o nosso ministério. Porque às vezes nós estamos na soberba de Pedro. Achamos que nós somos melhores do que os outros.
achamos, né, que as pessoas falam mais, melhor do que a gente. É a fala que o Pai te deu, é a maneira que Deus te usa, é essa que importa. Ele não pode me cobrar, aleluia, né? Eu ser usado igual a outra pessoa. Graças a Deus, no meu ministério eu nunca tive, aleluia, orgulho ou inveja dos outros, porque os outros fazem isso, porque os outros fazem aquilo. Não importa. Tem um pai, meu amado. Eu entendo que casas são diferentes. Existem palácios, existem pessoas que têm iate, existem pessoas que têm muitas coisas, aleluia, mas tudo vai voltar para Deus. Deus nunca vai exigir de mim aquilo que Ele não me deu, aquilo que Ele não me colocou na mão, aquilo que Ele não me ensinou para fazer, aquilo que Ele não me mandou fazer. Ele nunca vai exigir de mim, mas toda vez, aleluia, que Deus nos pedir algo, nós temos que fazer, porque é Ele que pede. Não é o homem que pede, não é, aleluia, né? A mulher que pede, não, é Deus que pede. Deus é que pede, é você que pede do teu filho. Vai lá e pega o sapato do papai, vai lá e pega o chinelo da mamãe. É você que pede, meu amado. E é o Pai que nos pede. Às vezes o Pai fala para a gente, pede para a gente falar com alguém e a gente, né, não quer falar. Eu vou falar, fulano não vai aceitar. Irmãos, eu aprendi uma coisa: a palavra de Deus cala qualquer pessoa. Você pode estar na maior discussão, você falou um versículo bíblico, dentro daquilo, sabe, que você está vivendo ali, acabou a conversa, acabou. Já vivi muito isso. Basta uma palavra. A palavra de Deus, ela cala todas as coisas. E assim Pedro teve seu ministério restaurado. Podemos ser igual Pedro, meu amado. Ter orgulho no nosso coração. Saber que nós temos 30 anos, 20 anos, não, eu não caio. Eu posso ficar em casa, que comigo não acontece nada, eu posso ficar em casa. Eu vou ler Bíblia, vou orar e vai ficar tudo legal. Mentira do diabo, meu amado, mentira. É aqui que nós somos alimentados, é aqui que nós somos fortalecidos, aqui que nós nos tornamos um corpo, o qual o cabeça é Jesus. E esse cabeça vem nos guiando, esse cabeça vem nos sustentando nos dias maus, nos dias bons. Por isso que Paulo, falando aos Efésios, falou assim: olha, vocês são uma igreja guerreira, vocês estão afiados, mas se reveste de toda a palavra de Deus, se reveste, para que possais resistir o dia mau. E depois do dia mau, continua firme. Continua orando, continua fazendo tudo que vocês fazem. Continua se reunindo para estudar a palavra. Continua. Porque só ela nos põe em pé, meu amado. Só ela. Você pode ter fome de comida. O que você não pode ter fome é de palavra. Porque se você tiver fome de comida, na hora que você precisar, Deus sacia a tua fome. Através do pão espiritual que há dentro de você, através da água que jorra sobre a tua vida. É noite de Santa Ceia e nós temos que pensar nisso. Todas as coisas, meu amado, o Senhor nos chama a arrependimento. Todos os dias nós estamos na linha, aleluia, para confessar os nossos pecados a Deus, pedir perdão e misericórdia por pensamentos, por palavras, por ato e por omissão, né? Às vezes nós somos omissos, podemos fazer as coisas e não fazemos. Podemos fazer, não vai nos prejudicar, não vai nos tirar nada de nós, mas nós não fazemos. Só por quê? Porque nós temos uma posição. É o que eu acho. Eu tenho aprendido que eu não acho nada. O Senhor já achou por mim, desde a fundação do mundo. Ele já achou, sabe? E tudo que está fora da palavra de Deus, meu amado, é pecado para nós, porque nós temos um Pai santo. Por isso vamos nos colocar de pé, vamos orar sobre essa palavra, colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor possa nos renovar, possa quebrantar nosso coração, esmiuçar. Eu gosto muito da palavra que o Senhor falou com Ezequiel.
Ele falou assim: olha, e eu vos darei um coração de carne e tirarei o coração de pedra. Todos os dias eu peço ao Senhor: Senhor, sonda meu coração. Se houver alguma coisa que não procede de ti, limpa, purifica. Todos os dias, meu amado, nos apresentar diante do Senhor, do trono de Deus todos os dias, e lavar a nossa vestidura. Bem-aventurado é aquele que todos os dias lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro. Temos que ensinar nossos filhos a lavar a vestidura no sangue do Cordeiro, porque o sangue de Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. É uma legalidade espiritual a qual Satanás conhece. Por isso que ela tem que ser falada. Pai, nesta noite, Senhor, de sentarmos à tua mesa, ó Senhor, te agradecemos por tão grande sacrifício, em enviar Jesus Cristo, Senhor nosso, para morrer naquela cruz por nós, por nos ensinar, Senhor, a cada dia, Senhor, reconhecer, Senhor Jesus, aleluia, que em ti tudo nós podemos, mas sem ti nada podemos e nada somos. Mas em ti podemos soltar as muralhas, podemos ser curados a cada dia, transformados, podemos ser renovados, libertos, Senhor. Podemos ter, Senhor, esta mente de Cristo, que nos leva, Senhor, mais alto. Em nome de Jesus, Pai, sonda nosso coração. Se houver alguma coisa que não procede de ti, que ao decorrer deste mês, Senhor, nós fizemos, Senhor, ou esta semana, que o Senhor possa trazer a balha em nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos, Senhor, pedir perdão a ti, para limpar a nossa vestidura, ser coberto pelo teu sangue, Senhor, e sentar em tua mesa. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia.